Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, módulo 6, Aprendendo com os Fatos Extraordinários. Roteiro 3, Jesus caminha sobre as águas. Neste roteiro, nós vamos estudar sobre o momento em que Jesus caminha sobre as águas em direção à embarcação onde estavam Pedro e os demais discípulos. E vamos entender esse fenômeno à luz da doutrina espírita. Tópico 1, texto evangélico. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ver contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32. Dois fenômenos se destacam no texto, ambos considerados milagrosos: Jesus caminhar sobre as águas e acalmar o vento. Em relação ao primeiro, pode-se pensar em duas hipóteses. Jesus andou em espírito sobre as águas, enquanto seu corpo dormia fora do barco, no local onde for orar. E segundo, Jesus levitou sobre as águas. Acalmar ventos e tempestades não representava dificuldade para o Mestre, que tinha controle sobre os elementos materiais e espirituais do planeta que governa. O texto evangélico traz também lições relativas ao auxílio e à fé. Vemos nessa passagem duas situações extremamente reflexivas, que foi, primeiro, o fato de Jesus caminhar sobre as águas e, segundo, o fato dele acalmar a tempestade. E vamos então analisar, à luz da doutrina espírita, como esses fenômenos podem ter se operado. Tópico 2, interpretação do texto evangélico. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 26. Allan Kardec considera viáveis as duas possibilidades, aparição e levitação. Vamos considerar primeiramente que o surgimento do Cristo junto aos apóstolos no momento em que o barco era açoitado pelas ondas como uma aparição tangível. Tais aparições se assemelham muito às materializações de espíritos, diferindo, entretanto, destas por serem mais fluídicas ou vaporosas. A ciência costuma classificá-las como alucinações. Allan Kardec, então, traz duas possibilidades para esse evento. A primeira é que essa situação de Jesus estar ali sobre as águas seria uma aparição, ou seja, seria o Espírito do Cristo com seu perispírito denso,
Talvez o corpo físico estivesse adormecido no lugar onde estivera em oração e, sabendo ali do perigo, da situação de aflição dos seus discípulos, ele em espírito se desloca para lá e ele aparece para eles, ou seja, ele materializa o perispírito. A outra possibilidade seria a levitação, que seria o corpo físico, então, caminhar efetivamente sobre as águas. O corpo físico, ele entrar ali numa sinergia com os fluidos e, com isso, ele conseguir ficar sustentado pelos fluidos que estavam em sua volta. Essas são as duas possibilidades. Na linguagem comum, as aparições são genericamente denominadas fantasmas. Materializações e aparições são fenômenos mediúnicos diversos, raramente confundíveis. É preciso compreender que aparição e materialização são fenômenos diferentes dentro da doutrina espírita. Quando falamos em aparição, falamos em um espírito conseguir ser visto com o seu perispírito. Essa aparição pode se dar pela própria vontade do espírito em se fazer apresentar para um médium, ou o médium pode ver os espíritos, ainda que eles não tenham interesse em ser vistos pelo médium. Na aparição, invariavelmente, há um fenômeno que se exige daquele que vê o espírito a mediunidade. Quando falamos da materialização, não. Na materialização é um fenômeno intencional do espírito em que ele densifica o perispírito e, com isso, ele consegue ser visto por aqueles que estão no ambiente, sejam médiuns ou não. A aparição do Cristo pode também ser considerada como uma levitação. Nesta situação, imaginamos que o Cristo, percebendo à distância o perigo que os apóstolos enfrentavam dentro de um barco no mar da Galileia, forma usual de referir-se ao lago de Genezaré ou de Tiberíades, se deslocou até onde eles se encontravam, levitando ou volitando. Kardec explica que quando alguém ou um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda como faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinando-o com o do médium. Dessa forma, cria uma substância, força ou energia intermediária e própria para a realização dos fenômenos de levitação. É difícil discernir se o fenômeno foi de levitação ou de simples aparição. Há quem considere como aparição pelo fato de os discípulos terem afirmado é um fantasma, no versículo 26. Por outro lado, os estudiosos que defendem a hipótese da levitação afirmam que Jesus entrou no barco e lá permaneceu com os apóstolos, como informa o texto que se segue. A outra possibilidade, que é a levitação, é um fenômeno segundo o qual o médium, ele utilizando da sua capacidade de manipular os fluidos do ambiente, ele torna o fluido ao seu redor mais denso, de maneira que ele consegue ser sustentado sem tocar no chão. E ele pode, então, ser deslocado para o alto, para o teto ou para as copas das árvores, a depender ali da intensidade do médium na manipulação do fluido. E quando eu digo médium, entendam também os espíritos desencarnados. Eles podem também participar desse fenômeno de levitação, também ajudando, através do médium, a manipular os fluidos. Mas há controvérsias em qual seria o fenômeno, afinal, se seria uma aparição, porque no texto evangélico se fala que a figura de Jesus parecia um fantasma. Por outro lado, depois Jesus ele vai até o barco e fica com os pescadores no barco. Ele permanece no barco, dando a entender que ele estava ali em corpo físico e não apenas espírito e perispírito. E por isso que existem essas duas correntes de interpretação sobre o fenômeno. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu,
não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 27 a 32. É natural que os discípulos se assustassem com o surgimento inesperado do Cristo, ainda mais deslizando sobre as águas, mesmo que tivessem presenciado inúmeros prodígios realizados por Jesus. Tiveram medo e pensaram, no primeiro momento, que era um fantasma cuja aparência lembrava o seu mestre. Foi por esse motivo que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor responde prontamente: Vem. A dúvida é um sentimento atroz que nos lança numa situação de conflito íntimo. Nesse sentido, afirmava o apóstolo Tiago em sua epístola: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Veja que na situação de Pedro, uma questão marcante é a dúvida. A dúvida é algo que acaba nos afastando de Deus, interferindo na nossa relação com Deus. A dúvida bloqueia, impede, dificulta a assistência da espiritualidade superior para conosco, justamente porque naquele momento em que precisamos ter fé, é o momento em que fraquejamos. Naquele momento que poderíamos receber a assistência, nós nos afastamos dela. Da mesma forma que aconteceu com Pedro, quando começou a andar sobre as águas, mas a sua insegurança fez com que ele vacilasse na fé. Mas Jesus, ele sempre está próximo para estender a sua mão. Confiando e desconfiando, Pedro atendeu, de certa forma, a solicitação do mestre de ir até ele, andando sobre as águas. Entretanto, a dúvida foi maior que a confiança. Por isso ele começou a afundar nas águas do lago de Genezaré. É possível que lhe tenha faltado fé, não no mestre, mas em si próprio. Os versículos 29, 30 e 31 indicam que Pedro não conseguiu manter-se sobre as águas afundando. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A tempestade perturbou os discípulos, deixou-os desequilibrados. Mas Jesus, atendendo às necessidades deles, foi ao encontro. E indo ao encontro, se depararam então com a chegada inesperada do Mestre. Mas ele convida então a virem até ele. E Pedro atende a esse convite. Só que ele, perturbado, ele não conseguiu se manter em equilíbrio suficiente para chegar até o Mestre. E daí nós tiramos lições importantes. A primeira é que nós precisamos manter nosso equilíbrio nas situações difíceis. É nos momentos de dificuldade que nos é necessário o maior equilíbrio, justamente para que possamos receber o auxílio de Jesus. E mais, precisamos manter esse equilíbrio, essa fé, de maneira constante, para que nós não sejamos afetados por toda e qualquer situação. Manter o otimismo, manter a fé, quando tudo está bem, isso é simples. O que nos é convidado por Jesus é que nas tempestades nós fortaleçamos nossa fé e nos mantenhamos firmes. Importa destacar o cuidado e o amor do Cristo, auxiliando os discípulos em 2 momentos específicos, citados no texto em estudo. Primeiro,
quando percebeu a agitação das águas. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 24 e 25. Segundo, quando evitou que Pedro se afogasse. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 29 a 31. Na verdade, o Mestre está sempre presente quando precisamos do seu auxílio. É bom não esquecer. Vemos então que Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos que estavam aflitos com a tempestade. Então Jesus está sempre pronto, está sempre atento às necessidades das suas ovelhas. E ele então se dirige para auxiliar. O primeiro momento é quando ele vai buscar ali a embarcação para prestar o seu auxílio, para levar a tranquilidade e a serenidade para aquele grupo atormentado pela tempestade. E o segundo momento é quando Pedro, ele não consegue manter a sua fé e afunda. E ao afundar, ele clama por Jesus, que estende-lhe a mão e o salva do afogamento. Portanto, Jesus se mostra em todos os momentos próximos e pronto para nos auxiliar e nos socorrer. O registro de Mateus encerra-se com esta anotação: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 32. Considerando a prodigiosa personalidade do Cristo, o seu conhecimento sobre as coisas da terra e do céu, é natural que ele acalmasse ventos, tempestades e outros fenômenos da natureza, com ou sem auxílio de espíritos que agiam como seus colaboradores. O que permanece, o que deve marcar o nosso espírito, não são seus atos exteriores, mas as suas lições sublimes, uma vez que Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Vemos que Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro para acalmar nossos corações, para nos dar serenidade e equilíbrio. Ele não dispensa os nossos afazeres, as nossas tarefas e obrigações, mas ele está pronto sempre a nos transmitir a sua paz, assim como ele fez, acalmando a tempestade. Para ele, Jesus era algo simples, já que, conhecedor das leis da natureza, tinha o poder de manipular os fluidos e de alterar os fluidos, muito mais de fazer os fluidos serenarem. E assim, Jesus também age, serenando o nosso espírito, que possamos utilizar melhor essa relação com o nosso Mestre Jesus. Esse era o conteúdo que tínhamos, então, para a nossa aula. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e o nosso estudo. Eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse estudo, esse conteúdo, chegar a mais pessoas. Fique com Deus, muita paz e muita luz.